Olá, galera, bom dia, tudo bem? Esse é o videozinho para falar da nossa segunda atividade do segundo bimestre, que o tema continua sendo as primeiras civilizações. Então, essa é a nossa segunda parte deste tema das primeiras civilizações. Na nossa primeira parte, a gente viu um pouco como surgiram os primeiros seres humanos, nessa teoria da evolução, né? Que eles teriam surgido de alguma espécie dos primatas, né? Dos macacos, teriam sofrido uma evolução ao longo desses milhões de anos da Terra e dado origem aos primeiros seres humanos. Para a gente ver claramente e lembrar como é que se deu isso, a gente vai ver uma árvore genealógica da humanidade. Então, o que é a árvore genealógica? Que mostra justamente a nossa origem, né? As raízes, né? Até o que somos hoje, somos os frutos, as folhas, etc. Então, essa é a primeira árvore genealógica, então, da origem dos seres humanos, né? Então, a gente começa há 7 milhões de anos atrás com aqueles primeiros primatas, espécies de primatas que foram evoluindo, até chegar aos 5 milhões de anos em que a gente tem os primeiros australopitecos, que seriam já essa espécie intermediária entre esses primatas, né? A evolução desses primatas e a origem, de fato, do gênero humano, tá? Então, aos 4 milhões de anos, ou seja, 1 milhão de anos depois, a gente tem o registro dos fósseis da Lucy, que é um desses primeiros neandertais, que esses hominídeos, né, que é mais próximo do ser humano, entre o ser humano e o macaco. Então, a gente tem esse fóssil para comprovar a existência dessa espécie. E depois, 2 milhões de anos depois, a gente tem o surgimento dos primeiros seres humanos, que é o gênero Homo. Então, a gente vai ter aí várias evoluções desse gênero Homo até chegar ao Homo sapiens, que tá ali na linha do hoje, né? Então você está aqui, você é o Homo sapiens, nós somos os Homo sapiens que vivemos hoje, tá? É, então, como vocês veem aí, vocês vão ter no exercício 1 esse texto que vocês vão ler depois bem bonitinho, falando sobre esse gênero Homo e a sua evolução, tá? Ele vai se diferenciar do Homo sapiens justamente por ter algumas habilidades a mais, né, do que os australopitecos e tal, e por também ter uma atividade cerebral, o tamanho do cérebro, na verdade, né, fisicamente, muito maior do que os primeiros seres humanos, né, os primeiros hominídeos. Então, do Homo habilis, que foi essa primeira espécie humana de fato, até o Homo sapiens, que somos nós, adquirimos várias habilidades e o nosso cérebro aumentou. Embora a gente não consiga usar, às vezes, todo o nosso cérebro, ele é muito maior do que todas essas espécies aí, e a gente tem capacidade de fazer muito mais, tá? Então vocês vão ler depois esse texto bonitinho e ver quais as características do Homo habilis até chegar a gente nos dias de hoje, tá? Adquirindo habilidade, postura, caça e etc. A gente, nessa linha de evolução humana, então, a gente começa a entrar justamente na história. Então, a história estudando a espécie humana ao longo do tempo, vai começar a considerar a origem da história a partir de agora, do surgimento desses primeiros seres humanos. Mas, esse período ainda é chamado de pré-história. Por quê? Porque ela ainda não tem escrita, tá? Então, a gente ainda não tem registros dessas sociedades de forma escrita. Então, a gente chama esse período de pré-história, ou seja, antes da história propriamente dita que a gente conhece aí das civilizações, né, dos reinos, impérios, etc, etc, que a gente vai aprender mais para frente, tá? Só que essa história também, essa pré-história também tem divisões. Então eu trouxe aí para vocês lembrarem. Então a pré-história vai começar justamente com o surgimento do primeiro ser humano. Então há 200 milhões de anos, há 200 mil anos atrás, né, com o início de uma era chamada Paleolítico. Então, a pré-história ela vai se dividir em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E aí, depois que começa justamente a datação do que a gente considera da história. Então, aí a gente tem as divisões lá em cima da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tá?
Então, a pré-história ela também vai ser dividida, assim como depois a gente vai ver as outras épocas da história. Essa divisão da pré-história, ela está ligada justamente à evolução desses seres humanos, tá? Então, a gente pode perceber aí que o Paleolítico, ele vai ter esses primeiros seres humanos, provavelmente o Homo habilis vai viver nesse período. Ele chama Paleolítico porque é a idade da pedra lascada, tá? Então ela tá ligada a esses 2 milhões de anos da origem dos seres humanos até os 2.000 anos. Lembrando que na pré-história, né, antes do nascimento de Cristo, a gente tem a datação do maior para o menor. Então essa data vai descendo cada vez mais. Então, há 12.000 anos, a gente tem o Paleolítico, com o surgimento do gênero Homo, né, dos seres humanos, instrumentos feitos de pedra lascada, por isso que chama Paleolítico, pedra lascada, então eles vão lascar essas primeiras pedras, e vão também usar ossos como instrumentos para poder, né, fazer as coisas do seu dia a dia, e vão ser nômades, tá? Então eles vão ser aquela espécie que vai mudar constantemente de lugar. Porque a Terra ainda também está passando por transformações, não podemos esquecer isso. E ele está tentando se adaptar. Então ele vai mudando conforme esses climas. Então ele vai indo para o lugar mais quente, lugar onde tem mais recursos, água e alimentos, né, caça. Então ele é obrigado a se locomover. Existem sociedades nesse período já, só que elas são menores para poder ter essa locomoção, né? Então não existem grandes comunidades, são pequenas, mas eles já começam a se organizar em famílias, por exemplo, tá? Depois a gente tem o Neolítico, que é a idade da pedra polida, tá entre o 12.000 a 6.000 anos, tá vendo que vai reduzindo esse tempo. E sem primeiras formas de escrita, mas não são complexas ainda, a gente não consegue entender, não transmitem informações como a gente conhece hoje. E a descoberta do fogo, tá? E aí os instrumentos começam a ser mais resistentes, né? As pedras são polidas agora, não é só lasca de pedra. E eles começam a praticar agricultura e a domesticar animal. Não é a ideia do gatinho, do cachorrinho, tá, gente? É criar animal para poder se alimentar mesmo. Então, fazer com que o animal reproduza e possa alimentar agora um grupo maior de pessoas. Por quê? Porque agora eles são sedentários. Eles não ficam mais migrando de lugar para lugar. Eles ficam num território fixo e ali eles se estabelecem com outras famílias. Então, aí eles vão começar a se organizar já em grande quantidade de pessoas e vão caçar, colher, pescar e etc. E por fim, a idade dos metais, né? Que vai ser aí já entre os 6.000 e 8.000 anos até o século III a.C. Que aí já tem as primeiras civilizações. Então, metal fundido, a descoberta de ferro, bronze, para produzir mais armas. Então vejam que essa sociedade começa a ficar cada vez mais complexa e haver disputas entre eles, eles precisam de armas e essas armas começam a surgir já nesse período, tá? Mas eu falei para vocês que essa chamada pré-história não tinha escrita, mas isso não quer dizer que não houvesse história, tá? Só porque uma sociedade não tem escrita não quer dizer que ela não tenha história. Como é que a gente acessa então essas sociedades que não têm escrita, que não deixaram registros de escrito? A gente vai pelas fontes, nunca se esqueçam das fontes, gente, pelo amor de Deus. Quais fontes vão nos dar indícios sobre essas sociedades? As fontes orais, as fontes materiais também e as imateriais. As fontes materiais estão justamente nesses instrumentos de pedra que foram deixados, nas pinturas rupestres, né, que foram indícios materiais, objetos físicos, né, lugares que demonstram a organização desses primeiros seres humanos. Além das fontes orais e materiais, então as histórias que eram contadas de geração para geração, as tradições, os rituais religiosos, tudo isso nos indicam sobre como que era essa organização desses primeiros seres humanos e suas primeiras sociedades, tá? A gente tem que sempre destacar, então, nesse período, o papel fundamental da pintura rupestre. Então, o que era a pintura rupestre? Era justamente essas gravuras, nessas pinturas, desenhos feitos em cavernas, que eram as principais formas de moradia desses primeiros seres humanos, e que tinham
desenhos, retratos do seu cotidiano, do ambiente em que eles viviam e etc. As pinturas rupestres, elas não eram só formas de comunicação, né, que alguns cientistas acharam que fossem também só formas de comunicação, de aviso ou de retrato do cotidiano. Mas existem teorias que falam que essas pinturas rupestres também poderiam ser pinturas para indicar rituais religiosos, tá? Então elas teriam um caráter mágico, um caráter místico, além dessa de mostrar, retratar o cotidiano. Para exemplificar isso, eu trouxe essa imagem para vocês, que é da Caverna das Mãos. Ela fica localizada na Patagônia, na Argentina, e tem esse retrato. Até hoje, os cientistas, os historiadores, arqueólogos, querem saber o que significa essas mãos, né? Qual o significado? Por que tem esse desenho de um monte de mãos? Então, olhem bem essa imagem e vejam, né? De quem que vocês acham que são essas mãos? Tá lá no exercício de vocês para vocês responderem. De homens, de crianças, de mulheres. Reparem nos dedinhos, na abertura das mãos, nas cores. O que vocês acham que tenha significado essas mãos, essa pintura rupestre? Para isso, eu também trouxe um texto para a gente refletir. Será que ela era arte ou ela era uma questão de representação de um trabalho desses primeiros seres humanos, né? Ou uma coisa religiosa? Então, o texto diz aí: não sabemos até que ponto o motivo, ou seja, o tema da pintura rupestre, da impressão da mão aberta, contornada, se reveste de significado mágico, como acontece com a maior parte das figurações do Paleolítico. Em todos os tempos, a arte apreciará a figura da mão. Então, a mão sempre vai ser importante para a arte, tá, gente? Raramente, porém, conseguirá a sugestão destas, que são gritos de presença e conquista. Trabalho duro e árduo no problema elementar da sobrevivência afligiram, mais do que em qualquer outro tempo, estas mãos. Mas já aparece nítida a mão do homem. Então, o que esse texto está querendo dizer? Que a mão ela vai ser sempre significativa. E será que nesse caso ela quer dizer mesmo sobre esses rituais? Ou ela quer falar sobre essa questão da sobrevivência, do trabalho duro, das mãos que se empenham para poder resistir, para poder continuar o seu caminho, a sua evolução da espécie, tá? Então, são várias questões que surgem a partir dessas mãos que foram feitas aí no Paleolítico, ou seja, nos primeiros seres humanos, e elas tentam fazer com que a gente entenda um pouco mais de como que era essa vida desses primeiros seres humanos. Então, releiam esse texto na atividade, observem bem a imagem destas mãos e pensem aí de quem vocês acham que era, o que elas representam. Será um ritual mágico ou será o resultado de um trabalho duro, uma manifestação de que aqueles seres humanos estavam tentando sobreviver, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido, mas qualquer dúvida vocês ainda podem me mandar mensagem lá no Google Classroom ou pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E agora é com vocês. Leiam os textos, observem as imagens, leiam as questões com atenção e respondam as atividade 2 desse nosso segundo bimestre, tá bom? É isso, então, bons estudos, beijos e até a semana que vem com mais uma atividade, mais um videozinho, tá? Beijos, tchau, tchau, gente!